Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, eu sou analista de sistemas do HC, trabalho no CIMED, sou mestre em enfermagem aqui pela Faculdade de Medicina e hoje eu vou apresentar para vocês, a pedido da coordenação do curso, né, uma palestra sobre o uso racional das prescrições médicas no prontuário eletrônico do paciente. Bom, qual que é o objetivo então da nossa aula, da nossa conversa? Eu quero apresentar o fluxo de como que funciona a prescrição, né, dentro do sistema e os starts que ela acaba sendo disparadas, as solicitações e como que é esse mecanismo que a gente não consegue enxergar na utilização do sistema. A gente sabe que funciona, mas não consegue enxergar por dentro e quais são os impactos da utilização dela se feita de uma forma não correta, vamos dizer assim. Bom, então aqui eu preparei para vocês um desenho para tentar explicar um pouco sobre o fluxo, de como que é, dando um start aqui em cima, né, com o médico prescritor, ou vocês alunos, né, mesmo. Então, como que ela se origina? Bom, eu estou acessando o sistema, entrei em um paciente, vou começar a fazer a minha prescrição. Então, eu tenho aqui o meu personagem médico ou aluno, e aqui ele dá o start e começa a fazer a sua prescrição. Quando ele monta essa prescrição, ele não necessariamente ele precisa fazer na lógica correta ali, né, de colocar primeiro uma dieta para depois começar a colocar uma medicação, procedimento e colocando os antibióticos separados. Ele pode montar essa prescrição de uma forma conforme ele for passando e colocando dentro da prescrição, que depois o sistema se encarrega em fazer a ordem cronológica de cada item. Ele separa por grupo, conforme foi estabelecido aqui pela instituição. Bom, então ele faz a prescrição e o que o médico prescritor ele vê? Ao finalizar essa prescrição, ele vai gerar o quê? Uma folha de prescrição que vai sair na impressora ali, vai ser impressa, para que ele possa assinar essa folha como prescritor e entregar, né, nos guichês para que a enfermagem possa fazer a sua checagem. Tá? E aí o que a gente não vê? Então, quais são os mecanismos que os sistemas acabam fazendo por trás disso? Então, para quem vê a prescrição, ele começa aqui no objeto de prescrição e termina aqui na hora que sai a folha impressa. Mas na verdade, como que ela funciona dentro do sistema? Eu fiz aqui a minha prescrição e ele vai aqui para uma situação onde ele vai gerar requisições para outros módulos, nesse caso laboratório, setores de exames de imagem e aqui a farmácia para o caso dos medicamentos. Ou então ele apenas gera procedimentos, que são ali quando vocês fazem uma orientação do paciente que ele precisa ser verificado os sinais vitais dele, se for o caso, fazer alguma mudança de leito e movimentação. Bom, então aqui internamente, se ele for gerar só procedimento, ele termina e aqui junto com a folha, né? Então ele vem aqui, faz os seus procedimentos, ele não starta requisições para outros módulos, ele termina o processo aqui mesmo. Mas se nessa prescrição eu coloco que eu quero exames de laboratório, automaticamente ele vai no sistema, lá da parte do sistema onde tem os módulos de laboratório, e starta um pedido para aquele paciente. Então ele vai fazer o que? Ele vai abrir um pedido de exame que vai chegar lá no setor do laboratório. Então, por exemplo, eu fiz uma prescrição e coloquei que eu quero um hemograma para esse paciente. Aqui na folha ele só vai sair escrito o hemograma. Mas internamente no sistema ele vai abrir uma requisição no módulo laboratorial para que então a enfermagem possa pegar esse paciente fazer uma retirada ali do sangue dele, fazer essa coleta. Depois, o passo 2, ela vai sair ali, tem os horários para levar lá no setor de exame, vai entregar lá no guichê.
O pessoal do guichê vai receber essa amostra, vai dar o recebimento nela, falando que, olha, eu recebi o tubo de sangue, né, que foi coletado do paciente Rodolfo, que foi prescrito. Após esse recebimento da amostra, eles vão colocar internamente no sistema para fazer toda a análise desse sangue e assim que terminar, eles fazem o lançamento aqui também via integração, né, para que o PEP possa receber o resultado desses exames. Então aqui iniciou, né, a nossa prescrição, que foi feito um pedido de hemograma, ele correu por dentro do sistema, envolveu aqui a equipe, no caso a equipe médica prescrevendo, a equipe de enfermagem fazendo a coleta e a entrega desse tubo, e aqui, perdão, e aqui envolveu também o pessoal do setor de exame laboratorial para fazer o recebimento, a análise e a devolução no sistema. Então aqui a gente teve, no caso, 3 personagens. Se caso tiver um exame de imagem também nessa prescrição, o fluxo é muito parecido. Então ele vai abrir aqui o pedido lá no setor de exame, de imagem. Esse paciente, se ele pode descer para fazer o exame, o circulante ali da equipe de enfermagem vai levá-lo até o setor de exame, para que então o técnico receba esse paciente. Quando vocês fazem a prescrição, automaticamente sai uma folha impressa lá no setor, falando que foi solicitado um exame para o paciente. No meu caso, eu vou usar eu aqui como paciente, então o Rodolfo recebeu uma solicitação de raio-x. Ele pode descer até o setor? Se ele pode descer caminhando, ou mesmo de cadeira de roda, né, no caso, o circulante vai me levar até o setor. Caso contrário, tem a possibilidade do pessoal, né, dependendo do exame, da área técnica que realiza o exame, subir até a enfermaria para realizar esse exame. Depois que realiza-se esse exame, que o pessoal dá entrada nele lá, né, confirmando que ele chegou para ser feito o exame, passa-se no processo então de análise dessas imagens. Se tiver laudo, alguém responsável lauda, ou se for só a imagem, dependendo do que foi solicitado, ele dá o recebimento e confirma para que então o sistema possa integrar no PEP. Feito isso, termina-se o processo dos exames de imagem aqui. Então, mesma coisa, a gente teve aqui o personagem médico, aqui o personagem que seria a equipe de enfermagem para levar esse paciente. O paciente também aqui está sendo envolvido, né, diretamente, então a gente pode contar como 3. E o quarto aqui seria o pessoal que realiza esse exame. Então, nesse processo que se pediu aqui o exame, nós envolvemos no mínimo 4 personagens. Foi solicitado medicação, né? Então eu fiz uma prescrição para esse paciente e solicitei os medicamentos que ele vai fazer uso para o tratamento. Esse fluxo é o que vai ser um pouco mais trabalhoso. A gente vê que ele tem várias idas e vindas, né? Então eu venho aqui, solicitei toda a medicação desse paciente. Internamente no sistema ele vai perguntar assim, o médico, a hora que ele prescreveu, é uma medicação urgente ou ela é uma medicação que vai cair no turno? Então, quando vocês fazem a prescrição médica, tem uma opção no sistema que eu falo, eu quero essa medicação urgente para começar de imediato e também quero medicações de turno. Então, no sistema, ele vai separar por 2 requisições. O de urgente, que é um fluxo estabelecido, né, institucional aqui, que ao prescrever algo urgente, alguém aqui, né, algum profissional da enfermagem vai descer até aqui na farmácia para buscar essa medicação para se fazer o uso imediato. Se, dependendo da medicação que foi solicitada aqui no urgente, também tem o carrinho de emergência que fica no setor. Então a enfermagem não precisa descer buscar na farmácia, ela pega numa maleta de emergência que fica com a gerência daquela enfermaria, né? Gerência de enfermagem. É uma medicação que vai ser recebida no turno. Então eu tenho 2 turnos no hospital todo.
A prescrição ela vale por 24 horas, mas por questão de logística, o sistema ele separa em duas cestas, a cesta da manhã e a cesta do período noturno. Então aqui ele gera-se essa solicitação, então vai ser duas de turno, né? Uma de manhã, uma de noite. Essa solicitação ela fica em stand-by num servidor que recebe todas as solicitações. Aqui a cesta ela é separada, então a farmácia ela vai começar a separar essa medicação. A hora que dá o recebimento, saiu a impressão, ela começa a separar e envia então a medicação de turno para a enfermaria. Lá na enfermaria, alguém vai receber e preparar essa medicação. Então a equipe da enfermagem recebe e prepara e administra conforme a prescrição médica. Finalizou-se aqui então o nosso procedimento. Teve medicação aqui que teve substituição durante o dia, mas ela já foi solicitada aqui nos turnos. O que acontece? Teve uma substituição, porque o médico fez uma solicitação nova, ela volta a caminhar nesse fluxo aqui. Teve substituição pedindo algo urgente? A enfermagem desce buscar. Não é só de turno. Então a medicação vai ser separada lá na farmácia, vai ser enviada no turno, conforme estabelecido. Aí ele desce aqui, prepara para ser administrado. Teve devolução, porque como teve substituição, a enfermagem ela tem que separar aquela medicação que foi substituída, entrar para dar a devolução, para que então isso volte para a farmácia e a farmácia receba essa medicação que foi devolvida, separe e comece a dar entrada novamente no estoque para repor as prateleiras com as medicações. Aí aqui finaliza-se a parte da prescrição de medicamento. Então a gente pode perceber aqui que nesse processo de farmácia, quando solicita, né, a medicação, eu envolvi o personagem médico. Aqui eu envolvi os agentes da parte da enfermagem para buscar essa medicação urgente, ou aqui para a farmácia separar as medicações. Depois eu envolvi um outro ator aqui, que tanto da substituição ou quanto da administração são as pessoas da enfermagem, para que devolva ou então para que administre essa medicação. Então a gente pode contar aqui no mínimo de 3 a 5 atores aqui que vão participar dessa ação da medicação. Tá ok? Aqui eu entrei no nosso paciente teste e peguei uma prescrição aqui simples, aleatória ali, só para a gente poder demonstrar no sistema. Então foi feita uma prescrição com algumas medicações. Ao fazer essa prescrição e fazer a impressão dela, então aqui a gente fez a prescrição e fez a impressão. O que ele vai gerar? Um código de prescrição para eu saber rastrear essa prescrição que foi solicitado e uma requisição no estoque. Como eu fiz medicação apenas, ele só fez uma requisição para o estoque. Então se a gente voltar, ele caminhou nesse fluxo aqui até aqui. Daqui para baixo, ele vai fazer aquelas solicitações de turno ou de urgente, da separação dela, da entrega e da administração. Então eu vou pegar um caso único, né, de medicação para a gente ficar bem claro como que ele trabalha dentro do sistema. Fiz a minha prescrição, fiz a minha impressão, gerou-se então um código de prescrição e um código de solicitação no estoque. Aqui eu tenho a minha prescrição médica e aqui eu tenho a minha solicitação que foi lá para a farmácia. Por que eu imprimi as duas aqui para a gente discutir? A prescrição médica ela tem um layout totalmente diferente aqui da solicitação que vai cair lá para o estoque, no caso para a farmácia abastecer.
Feito isso, ele sai aqui, ó. Conforme a prescrição foi realizada pelo prescritor, então ele vai indicar a quantidade, a unidade, se vai ser em miligramas, se vai ser a solução por frasco, né, dependendo da medicação, qual vai ser a forma de aplicação, qual vai ser a frequência de utilização. Então aqui ele prescreveu um medicamento que é potencialmente perigoso, né? O sistema já classifica isso porque foi feito um cadastro interno de alguns medicamentos que ele podem ser perigosos para o paciente. Então esse cadastro foi feito em conjunto com a farmácia, né? E o sistema, lembra que eu falei para vocês que não precisa separar a ordem certinha na hora de prescrever? Vocês podem ir colocando os itens que o sistema se encarrega de separar, porque aqui, ó, por padrão, ó, ele vai ter uma ordem. Então aqui ele separou daquela prescrição. Aqui em cima, ó, ele foi separando e colocando antibiótico nesse grupo, medicamento potencialmente perigoso em outro grupo, medicamentos normais em outro grupo, medicamento via oral e medicamentos que foi solicitado ao paciente, que são aqueles casos que o paciente traz de casa. Separa-se por grupo e aqui no final, ó, conforme eu faço a frequência, então de 8 em 8, 12 em 12, uma vez ao dia, de 6 em 6, o sistema se encarrega de fazer aqui, ó, a separação dos turnos, que seriam as nossas cestas. Então ele faz um cálculo que a cada 8 horas, que é pré-estabelecido os horários já de administração do sistema aqui no HC, ele faz essa separação para saber quantos que vai sair em cada turno, para que então a farmácia possa separar. Aqui é a solicitação da farmácia. Então ele vai receber aqui em cima um código de barras e o código dessa solicitação. Então essa solicitação, aqui nessa código de barras, é a mesma numeração. Por que ele tem esse código de barras? Porque no próximo slide eu já vou mostrar para vocês como que a farmácia atende essa solicitação. Bom, então aqui estou pegando esse caso do medicamento potencialmente perigoso, a forma que ele aparece para a prescrição, para a enfermagem poder administrar, né, checar, e aqui como que ele aparece na farmácia. A medicação, a frequência e a forma que ele vai dispensar e a quantidade para cada turno. Lembra que eu comentei sobre a integração no sistema, né? Então a gente tem um robô, que a gente chama de robô de integração, que ele vai ficar lendo todas as requisições que tem para o estoque. Então aqui ele vai captando todas as prescrições, vai guardando nesse arquivo aqui, e a hora que der o turno, a hora que for o horário de sair a impressão, ele vai soltar todas essas prescrições aqui, nesse caso ó, tem 369, na impressora. Então esse aqui é o robô de impressão. Ó. Ele vai pegar e vai ficar lendo. Tem uma prescrição nova? Vem para cá. E a hora que der a contagem do tempo, ele vem aqui, pega todos esses arquivos e manda para a impressora. Então aqui eu tenho o meu código de barras, com a minha número de solicitação e aquele código da prescrição que ele gerou inicialmente. Na farmácia, vai sair essa folha, nesse formato aqui, para eles darem entrada manual pelo código ou pelo nosso coletor, que é esse daqui. Ó. Então ele pode fazer uma leitura do código de barras, desse código aqui, nesse equipamento aqui, que ao fazer a leitura, ele vai ler todos esses medicamentos aqui embaixo, já por turno. Então ele vai separar cada um desses turnos, né? O de manhã e o da noite, fazer essa leitura, e aqui ele vai falar o que ele precisa separar de cada item. Ó. Então ele vai pegar todos os itens que saiu aqui, vai dando a leitura, aqui conforme ele for pegando lá na cesta, nos nossos boxes, né? Então ele pega a medicação, faz a leitura, automaticamente faz uma checagem aqui, e ele vai separando essas medicações aqui. Feita essa separação, ele vai colocar
então em um saquinho, né, uma cesta, para depois ser enviado para a enfermaria. Então aqui ó, tá o equipamento com que ele faz a leitura, e aqui item a item. Ó. Ele faz o recebimento aqui. Ó. Fez uma leitura, dá um recebimento, inclui, ao finalizar, ele faz uma checagem completa de tudo que ele foi dispensado, e o pessoal faz essa separação aqui. Ó. Então essa folha aqui é a folha de solicitação, junto com as medicações. Então aqui a gente pegou uma foto aqui mesmo do HC, tá? Então essa aqui é uma cesta que eles estão preparando lá para dermato, ó. Então todas as medicações que aquele paciente precisa naquele turno, colocou num saquinho desse, lacrou junto com a solicitação. Aí eles separam aqui, né, nesses carrinhos. Então a cesta, essa é uma cesta, por exemplo, da dermato. Esse frasquinho aqui, esse saquinho, é de um paciente que está lá. Mas vamos ter outros pacientes também. Então eles vão separando tudo, coloca numa cesta, para que depois o circulante possa levar essa cesta para a enfermaria. Chegou na enfermaria, alguém da equipe da enfermagem vai fazer a leitura de todos esses medicamentos aqui, ó, que recebeu, para que então ele separe e comece a fazer a administração da medicação no paciente. Então aqui o que eu trouxe, né, na nossa conversa, na nossa aulinha sobre os impactos, né, é que tudo que vocês fazem, né, então tudo que o prescritor faz dentro do sistema, se ele tem essa ideia da integração que é feita dentro do sistema e das pessoas envolvidas, a gente tem uma qualidade na assistência maior e também uma maior segurança para o paciente quando é feita de uso racional. Então, eu estou ali fazendo a prescrição, tomar muito cuidado na hora de fazer essa prescrição, eu preciso fazer uma substituição, não esqueço de cancelar a anterior. Então, eu vou fazer a troca da medicação. Então eu suspendo a medicação anterior para poder pedir uma nova, senão vai ficar saindo lá na farmácia e o pessoal vai ficar separando medicação desnecessariamente. Também tenham cuidado com o próprio pessoal da enfermagem, que conforme vai fazendo, se eu for colocando muito ali e vou esquecendo de atualizar no sistema, pode acontecer, né, de ter um erro ali da medicação na hora da administração. Então, tudo que a gente mostrou aqui é para que tenha assim, uma qualidade na assistência e uma segurança para esse paciente. E também, né, conforme a gente mostrou, os personagens aqui, né? Então a gente tem um trabalho gigantesco de equipe, não só de médico ou de atores da assistência, mas como pessoas aqui, eu coloquei também umas fotinhas de agentes que são administrativos, que pode ser, no caso, o pessoal da farmácia, que está separando ali toda a medicação. Imaginem, né, o tanto de tempo que eles ficam lá para separar a medicação do hospital todo. Então, se a gente não tiver um uso correto da ferramenta, né, isso pode acarretar ali no tempo para eles separarem muitas medicações que no final não vão ser usadas, para que depois eles voltam a receber da entrada e voltar a guardar toda essa medicação. Então é mais uma questão da gente perceber, né, que tudo que é feito dentro do sistema, um clique que é feito dentro do sistema, ele acarreta em outras ações. O importante é a gente saber desse fluxo, de como ele se comporta e ver que ao fazer uma prescrição, várias pessoas aqui vão ser acionadas e elas sendo acionadas vão se desprender de tempo para fazer todo esse fluxo e esse tempo vai ser convertido aqui, né, na qualidade da nossa assistência e na segurança. Então, quanto menos tempo eu me desprendo administrativamente fazendo devoluções de medicação, separação de medicação que não foi usada, o uso duplicado de prescrições, eu vou citar a enfermagem, né, no caso. Então, quanto mais ela se prende a isso, menos tempo ela vai ter para ficar junto com esse paciente aqui, para ter uma qualidade maior
no atendimento dela, assim como os outros atores também. Bom, gente, então era uma breve explicação sobre o comportamento da prescrição, né, dentro do sistema. Eu vou deixar meu contato aqui, o e-mail e também tem um telefone aqui do CIMED, para caso alguém queira tirar alguma dúvida ou queira conversar com a gente. O CIMED, né, eu coloco aqui em nome do CIMED, fica à disposição. E se futuramente vocês acharem interessante algum tema, de algum outro módulo dentro do sistema ou do próprio PEP, o que mais que ele pode oferecer, a gente fica à disposição para poder ajudar. Tá ok? É um prazer, muito obrigado e até uma próxima.